agora falando sobre as reações teciduais frente ao movimento ortodôntico, tá? Esse é um assunto bastante interessante para a gente entender quais são as estruturas que estão envolvidas nos movimentos ortodônticos e também como é que elas são alteradas, tá? Então, primeiramente vamos saber quais são essas estruturas que estão ligadas no movimento ortodôntico, quais são as estruturas que são alteradas por isso, tá? Então, as estruturas são o cemento, o ligamento periodontal e o osso alveolar, certo? O cemento, a gente não deve dar tanta atenção a ele, por quê? Porque o cemento é uma área pouco ou quase nada vascularizada e ele não tem tanta influência, não sofre tantas alterações, melhor dizendo, a partir do movimento ortodôntico, tá? Então, o cemento ele não está tão envolvido em relação a alterações a partir do momento que é exercida uma força ortodôntica nos elementos dentais, certo? Então, além disso, nós temos outra estrutura, que é o ligamento periodontal e também o osso alveolar. Essas duas aqui, pessoal, elas já são de grande importância. São estruturas que estão intimamente ligadas ao movimento ortodôntico. Então, a gente deve focar principalmente no ligamento periodontal e no osso alveolar, tá? E é justamente essas estruturas que nós vamos ver agora. Então, primeiramente, vamos falar do ligamento periodontal. Quando falamos de ligamento periodontal, qual que é a função dessa estrutura? A função do ligamento periodontal é a articulação dental, ou seja, se o dente fosse intimamente ligado apenas ao osso alveolar, seriam impactos muito grandes para o dente a partir do momento que a gente mastigasse, que exercesse qualquer função de força com os nossos dentes. Então, existe o nosso ligamento periodontal que possui fibras e líquidos que são responsáveis por, digamos que, amortecer as funções mastigatórias e as funções de força que são exercidas no dente, tá? Então, a função principal do ligamento periodontal, ele é como se fosse uma articulação do dente, para o dente não ficar totalmente imóvel e também o dente ter uma espécie de amortecimento. Então, o ligamento periodontal serve justamente para isso. E além disso, outra característica interessante é que o ligamento periodontal ele ocupa 0,5 milímetros entre o cemento e o osso alveolar, tá? Então ele ocupa um espaço bem pequenininho. Tá. Agora uma parte bem importante, ainda sobre o ligamento periodontal. Quais são os componentes do ligamento periodontal? Nós temos fibras colágenas inseridas, vasos, terminações nervosas, células e também líquido intersticial. Vamos ver, cada uma dessas estruturas tem uma função para o nosso ligamento periodontal. Por exemplo, as fibras colágenas elas são apenas componentes que vão servir para a integridade do nosso ligamento periodontal. Os vasos sanguíneos, eles se conectam com o ligamento periodontal, são entrelaçados com as partes internas do ligamento periodontal, para que assim possamos ter a chegada de células para aquela região. Por exemplo, em um movimento ortodôntico, precisamos de células que fazem com que o osso seja reabsorvido ou depositado. E para que esse processo ocorra, é necessário que cheguem alguns tipos de células específicas no local onde vai ser feita a movimentação. Então, para isso servem os vasos sanguíneos. Eles vão fazer com que essas células cheguem até o local. Também nós temos terminações nervosas no ligamento periodontal e fazem com que a gente tenha aquela sensação de pressão no dente ou qualquer esforço mastigatório que a gente faça, a gente possa ter a sensação dessa pressão. Por exemplo, ao mastigar um alimento, podemos ter essa sensação de pressão. Então, as terminações nervosas estão intimamente ligadas a isso, beleza? As células, como eu já falei, elas vão ser células que vão estar presentes também no movimento ortodôntico, por exemplo, células que vão servir para depositar ou reabsorver osso, que esse processo de depositar ou absorver está presente no nosso movimento ortodôntico. E também nós temos o líquido intersticial, juntamente com as fibras periodontais.
Para que serve isso? Ele vai agir justamente no que eu havia falado anteriormente. O líquido intersticial vai ajudar no amortecimento do dente. Ele vai dar um tipo de sistema de amortecimento para que o dente possa ter uma distribuição de força de impacto melhor adequada em relação a toda a arcada ou aos outros dentes, fazendo com que assim as pressões ou as forças exercidas através da oclusão não sejam tão bruscas e não causem nenhum tipo de dano às estruturas da nossa cavidade oral, certo? Então, aqui nós já falamos sobre a função, uma característica sobre o ligamento periodontal e seus componentes e como eles agem, certo? Agora, pessoal, vamos passar para o a nossa segunda estrutura, que é o osso alveolar. O osso alveolar a gente não tem muito o que falar dele, a gente vai falar mais para frente sobre outras características, principalmente coisas que acontecem com o osso alveolar no momento em que há uma movimentação ortodôntica, mas de primeiro o que a gente pode dizer é que o osso alveolar ele possui duas divisões, ou seja, ele possui uma porção fasciculada e uma porção lamelar. O que é a porção fasciculada? Nada mais é do que a lâmina dura, aquela estrutura que se assemelha ao cemento que fica ao redor do dente, certo? Então, essa porção fasciculada vai ser justamente essa lâmina dura. E a porção lamelar vai ser a região interna, ou seja, a região esponjosa do osso alveolar, ou então mais compacta, se o osso ao redor for mais compacto. Então, a porção lamelar vai ser justamente a parte mais interna do osso, certo? Então, sobre reações teciduais frente ao movimento ortodôntico, de primeira é isso. Espero que tenha dado para entender o nosso conteúdo.